E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, dessa vez retorno com Baki na temporada. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, eu tenho que te lembrar que o episódio anterior tivemos muitos problemas com falta do material original. Velho, a quantidade de coisa que tinha se perdido, inclusive o capítulos tal, inclusive página tal, simplesmente foi insana. Tem uma parte que começa meio sem sentido, né, que tá ali, no caso o Musashi já chamando o Doppo de louco e tal. E vocês meio que entenderam, o Musashi simplesmente ficou desequilibrando o Doppo ali e falando coisas sobre qualquer apresentação que o Doppo fizesse. Mas o fato é que tá faltando na internet, tá se perdendo material sobre Baki. Em muitos capítulos tá faltando coisa. E foi extremamente difícil fazer o capítulo de ontem, porque faltava muitas páginas. Peguei páginas de tudo quanto é site para poder conseguir reunir, inclusive formar um capítulo inteiro, porque tava tudo faltando no site que tem a tradução. Então foi bem complicado. Então perdão por não ter o iniciozinho ali da conversa ali entre Miyamoto e Doppo, que por sinal ele xingou o Doppo. Mas vocês entenderam tudo, porque pelo menos depois aí foi completo. Mas já enrolei tanto que vamos direto pro episódio. O que acontece é que do episódio anterior a gente viu que sim, Doppo e Miyamoto lutaram e Doppo perdeu. E foi feita uma pressão na sua cara que praticamente fez um cortezinho bem de leve no seu rosto. E ferrou o Doppo, simplesmente o Doppo se lascou, velho. Mas o fato importante disso é que parece que Miyamoto nem suou, nem cansou. E é aí que nos deparamos com o Doppo, que está sentado e conversando com Tokugawa, onde ele pergunta, um clone? E Tokugawa explica, entrar em detalhes demoraria muito, tudo o que importa é que a pessoa com quem você lutou era o verdadeiro Miyamoto Musashi. Muito conveniente, não é? E aí Doppo fala, seja conveniente ou não, com as informações que tenho, não há nada do que se convencer, mas a memória do que aconteceu está gravada em meu corpo. E só isso é o suficiente para chamar aquele homem de Miyamoto Musashi. E aí Tokugawa fala, eu vejo. Isso é um ponto difícil de ouvir. Mas bem, sobre os resultados, e aí que o Doppo continua a dar sua opinião. Eu perdi a luta e eu perdi a partida. Fui completamente derrotado. Mas esta é a primeira vez que me sinto revigorado depois da derrota. E pensando na katana, fala, uma verdadeira espada japonesa, inigualável em sua nitidez, corta em dois. É capaz de cortar quase tudo em dois. E isso foi pressionado contra mim, com força adicional. E ainda assim, não me cortou. Não me deixou uma marca em si, mesmo sendo muito fácil de se fazer. E Doppo continua. Tokugawa-san, isso é algo pior do que uma simples derrota. Para mostrar tal consideração a seu oponente, isso realmente fere o orgulho de um guerreiro. Comparado a ser cortado, isso dói demais. E é aí que Tokugawa continua a falar. Não consigo encontrar as palavras certas para descrevê-lo. E aí Doppo continua a dar sua explicação. Mas Tokugawa, eu tenho que agradecer a você, velho. Na sua estante está o livro dos 5 Anéis. Eu li aquele livro uma e outra vez. Quase memorizei tudo. Contudo, eu nunca entendi o significado das palavras e a realidade de que falavam. Até aquele exato momento, onde se vê o momento que ele é pressionado para baixo pela katana. E aí Tokugawa olha para ele e fala, eu vejo. Faz sentido. O autor do livro é a verdadeira coisa. E Doppo complementa, pode-se dizer que nos dias de hoje, talvez eu tenha alcançado tudo o que havia para mim. E ao ver aquilo, Tokugawa continua. Você vai tentar de novo? Você vai parar? E aí bebendo aquele sake ou chá que estava ali com ele, Doppo diz, por enquanto eu vou parar. E aí que somos levados para o aeroporto de Narita, onde alguém estava chegando. E era bastante flashes de fotos sendo tirada. Era uma pessoa que era extremamente famosa. E aí que se é revelado que se trata do Hetsu Kaiô e se é falado pelos jornalistas. Estamos aqui para discutir sua recente luta de exibição. Você poderia nos dizer como você se sentiu quando venceu a luta? E aí olhando para os jornalistas, o Hetsu fala, eu não usei minhas pernas, eu não usei meus joelhos, eu não usei meus cotovelos, eu só usei esses dois punhos. E mostrando o flashback da luta, se fala, concentrei meus ataques na parte superior do corpo de Bolt. Eu fiquei na frente dele e ataquei pela frente. E foi assim que ganhei a luta. Foi assim que reivindiquei a vitória. E isso é tudo que há para dizer. Isso é tudo que há. Se é oficial ou se é informal, não importa. O Sr. Kaiser passou este cinto para mim. Seja oficialmente reconhecido ou não. Não é algo que sinto necessidade de perguntar, porque eu não me importo de qualquer maneira. E aí todos aqueles jornalistas ficam em choque com o que acabaram de ouvir. E Hetsu continua.
O mais importante são as artes marciais chinesas. Quando comparado a isso, certos aspectos se perdem. E com bastante entusiasmo, Hetsu fala: e é por isso que o Kung Fu vence as regras do boxe. E dando as costas a todos ali presentes, fala: isso é tudo. E as pessoas começam a gritar por ele: Hetsu, Hetsu! Pergunta a ele se ele iria voltar para o Japão, e é aí que Hetsu diz: o boxeador conhecido como Hetsu não defenderá oficialmente seu título. Minha carreira de boxeador termina aqui. E mais uma vez as pessoas perguntam: o que você vai fazer no Japão? Então você não vai lutar mais? E aí Hetsu continua a explicar: isso não é correto. Tudo isso... Desculpe-me. Levanta o punho e diz: punho, pés, no kit, espada, lança, nunchakus, mesmo jogando facas. Um oponente onde posso usar tudo contra. Existe um no Japão. E aí que se passa o tempo, vemos a Shinjikai e quem está lá dentro, o Hetsu, que fica até mesmo surpreso pelo que houve e pergunta: Orochi perdeu? E aí Katsumi explica: então, ele perdeu. Essa é a essência disso, sabe? Foi uma derrota completa? E aí Hetsu, bem surpreso, começa a pensar e fala: Oroshidopo, o homem tão forte, como artista marcial e como karateka, ele era sem dúvida um dos mais fortes. E aí Katsumi diz: ele é forte. Ele é o karateka mais forte do mundo, mas ele ainda perdeu. E não há desculpas a serem dadas. E é aí que Hetsu pensa um pouco sobre aquilo e fala: é aquele, né? Realmente, certo? Bem, e aí Katsumi começa a explicar ao Hetsu: bem, não é apenas uma perda simples. E para ser honesto, não há necessidade de desculpas. Porque mesmo se fosse para enfrentar esse tal Musashi, não seria por algo tão simples como vingança. Seria apenas uma luta entre ele e Orochi Katsumi sozinho. E aí que Hetsu, surpreso com aquilo, fala: armas serão usadas? E aí Katsumi fala: você está dizendo coisas estranhas, Hetsu Kaio-san. Desde o início, o Karatê, assim como o Kung Fu, foram feitos para uma coisa. E isso é para ser uma arte marcial que poderia se adaptar a qualquer situação. Se for contra armas ou se for contra um grupo de pessoas, não há desculpas a serem dadas e não há necessidade de outras palavras. Essa é a base de qualquer luta verdadeira. É isso que nós somos. Suas artes marciais chinesas e meu karatê são baseados nos mesmos princípios, certo? E aí que Hetsu pensa sobre isso e continua a falar: eu vi ele no YouTube. Ele estava cercado por 5 policiais e ele ficou lá sozinho. E continuando, ele fala: e o que aconteceu a seguir? Ele os derrubou um após o outro, mas não foi nada parecido com uma luta. Não importaria se fosse 5 ou 20 homens na frente dele. E aí que vemos aquela cena novamente, onde o Musashi derrotou todos e Katsumi fala: então você viu isso também, né? E aí Hetsu continua: mesmo que eu não quisesse admitir, embora sejamos treinados para lutar contra armas com as mãos vazias, não seremos capazes de subir contra algo desse nível. Tenho certeza de que você entende muito bem isso, Katsumi-san. E aí Katsumi fica calado e ele diz: Katsumi-san, isso não é algo que você pode lidar sem armas. Para derrubar esse homem, você não pode se restringir. E aí que vamos para outro local, a casa de Tokugawa. E lá está o Musashi, tocando fogo, fazendo uma fogueira. E até mesmo ele fica abismado com o poder que um isqueiro tem de fazer fogo facilmente. Onde ele diz: uau, que coisa conveniente. E aí ele fica olhando para o fogo, depois de olhar um bom tempo, ele fala: tudo bem então. E aí pega as cinzas daquilo. Passa-se um tempo e ele começa a fazer algo, onde ele diz: um pouco de óleo de carvão e um pouco de carvão, bem assim. E aí passa no seu rosto onde está cortado, olha-se no espelho e feliz comenta: isso deve curar. E aí Tokugawa chega no seu quarto e fala com Musashi, onde até mesmo pergunta a ele: você está pronto? E Musashi diz: eu estou muito curioso. E aí que vemos que eles vão para o Tokyo Dome, mais precisamente para a arena subterrânea, e lá está o Musashi observando aquele lugar e Tokugawa diz: este é o lugar. Em 3 dias, a partir de agora, é aqui que sua luta será realizada. E lá estava o Hetsu de olho nele. E se continua a falar: este é o representante chinês Hetsu Kaio. As regras? Na arena subterrânea da cúpula de Tóquio, essa é a primeira regra: o uso de armas é permitido. E aí que Musashi ouve aquilo fala: isso
Deve ser uma regra que você colocou em prática, não foi, senhor representante? E ao olhar para o Hetsu, o Musashi continua. Então você será meu próximo oponente. Você deve ser aquele que decidiu a regra das armas. Certo, senhor representante da China? E aí Hetsu diz, realmente, era o meu desejo. Ou talvez eu deva dizer, eu quero estar de pé em igualdade com você. E aí que Musashi se sente já apreensivo com aquilo, com aquela declaração. E Hetsu continua, claro, mesmo se você não estiver segurando a espada, não há como Miyamoto Musashi ser considerado fraco. Mas mesmo assim, você é um espadachim incomparável. E visto que eu sou um artista marcial, se eu fosse derrotá-lo em uma luta de mãos vazias, ainda não teria sentido. E aí que Musashi, ao ouvir aquilo, Musashi pergunta, então você acha que pode me vencer se fosse de uma luta de mãos vazias? E é nessa hora que Hetsu diz, eu não sei se eu poderia ganhar. Mesmo com métodos diferentes, não sei se consigo vencer. Mas isso não é o problema aqui. Ser capaz de vencer Miyamoto Musashi só será uma afirmação verdadeira se você for derrotado com uma espada nas mãos. E ainda continua, não há outro significado por trás disso. E é nessa hora que Musashi começa a exalar uma aura. Ele começa a ficar extremamente furioso, extremamente empolgado com o que foi dito pelo Hetsu. O Hetsu também sente aquilo. Ele sabe que cutucou a ferida de Musashi Miyamoto. E aí que Musashi olha para ele, muito concentrado, e diz, um homem do grande continente, hein? E ao ver que Musashi estava pronto para a batalha, Hetsu não perde tempo e o ataca com um grande chute. E aproveitando aquele chute, Musashi pega sua perna, e pegando a sua perna de pau, ele ainda não havia sido capaz de parar Hetsu, pois Hetsu o ataca com a outra perna. E no momento que vai atacá-lo, o Miyamoto faz força o suficiente para quebrar sua perna de pau, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio, mas mesmo assim não havia sido rápido o suficiente. E Hetsu acaba o atingindo em cheio no rosto, fazendo com que ele leve um golpe insano. E o Miyamoto nada mais do que apaga por alguns instantes e acaba até mesmo sendo arremessado direto ao chão. E aí que Hetsu cai pronto para o combate, já fica pronto para lutar, e quando ele olha para o Musashi, o Tokugawa desesperado pergunta, o que você fez, Hetsu? Hetsu se põe em pé, olha para ele e Tokugawa continua a dizer, ele está caído, ele nem voltou as mãos. E é aí que Hetsu explica, eu venho de uma longa linhagem de artes marciais, mas enfrentar alguém que tem a energia de um verdadeiro demônio é raro, muito raro. E Hetsu ainda continua, posso ter sido o único a derrubá-lo, mas isso é só por causa de uma coisa. E isso se deve ao fato de que hoje foi uma surpresa enorme e inesperada que minha perna protética quebrou do jeito que quebrou. Em 3 dias estou ansioso para vê-lo novamente. E aí que vemos que Musashi acordou e escutou o Hetsu falando tudo aquilo, onde ele pensa, ele é realmente corajoso e realmente charmoso, aquele homem do grande continente. E aí que se passa um pouco de tempo e vemos o Motobe, que está conversando com o Tokugawa. E ele diz, eu não preciso de nenhuma explicação, porque está claro, sem razão, que esta é a verdadeira coisa aqui. Só isso é mais do que o suficiente para mim. E aí que Tokugawa, meio desanimado, fala, bem, então tá. E o Motobe continua, além disso, Goroku, é Miyamoto Musashi contra Hetsu Kaiô, né? E eu ouvi um boato de que a proibição de armas da arena subterrânea será suspensa para essa luta. E isso é algo que Hetsu queria pessoalmente. E não houve objeções de Musashi também, não é? Não há nada de ruim a dizer sobre essa situação, mas acho que seria melhor se Hetsu estivesse segurando uma metralhadora. E é isso aí, galera, vamos ficando por aqui. E por sinal, achei muito interessante. O Miyamoto simplesmente se ferrou porque não estava com katana. E inclusive o Hetsu disse, ó, eu quero ele no máximo. Não quero lutar com ele sem poder usar o máximo dele não. O cara é espada assim, o cara vai lutar sem espada. O cara tem que lutar da forma como ele luta. E caramba, o Hetsu, o bicho é brabo. Pra falar um negócio desse na tora assim. Tem isso. Mas enfim, agora eu pergunto a você, o que você achou desse episódio? Você curtiu, não curtiu? Quero ter sua opinião aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!